Esta é uma mensagem áudio de Cryon por Lee Carroll, com tradução para o português por Gustavo Amorim. O título dessa mensagem é O Desafio. Ela foi dada em Tel Aviv, Israel, em 8 de outubro de 2015. Esta e outras mensagens de Cryon você encontra no site www.cryonportugues.com. Saudações, meus queridos, eu sou Cryon, do Serviço Magnético. Todas as canalizações que demos a vocês na última semana foram profundamente dadas em amor. Em amor. Nós desejamos que vocês revejam todas as 13. Ouça a elas com ouvidos internacionais. Não ouvidos judeus e não de nenhuma outra parte da região, apenas com ouvidos internacionais. E, no entanto, eu estou em Israel. E as mensagens que são dadas são para os judeus. Faz sentido? E tem sido mensagens poderosas. E eu quero tornar claro mais uma vez, novamente. O termo, os escolhidos, se refere aos judeus. Mas quando vocês olham para o que vocês foram escolhidos, isso dá uma pausa por um momento. Seremos muito claros para que vocês compreendam. Escolhidos para trazer este planeta um Deus monoteísta, um Deus único. Não como os gregos, não como os romanos, mas como os judeus. Que o Deus único seria então visto pelo planeta e, eventualmente, todo o planeta seria unificado com um único Deus. Vocês foram escolhidos para fazer isso e o fizeram. Mas vocês não terminaram ainda. E a próxima parte é tão difícil quanto a primeira, porque é planetária também, meus queridos. Ouçam claramente, vocês foram escolhidos para trazer paz aqui. Vocês sustentam todas as cartas, seguram todas as cartas. Vocês têm a tecnologia, a sabedoria e o akáshico do propósito. Vocês reúnem o planeta com a espiritualidade. E agora terminem o trabalho. É isso que nós dissemos, com todo o amor. Vocês são aqueles escolhidos para fazê-lo. Ah, você diria, quando isso terminará, será tão difícil. Não somos apenas nós, são eles. Nós demos a vocês a parábola do fazendeiro há algum tempo atrás. E se você não compreendeu realmente, foi o campo do fazendeiro e as sementes do fazendeiro e o registro akáshico do fazendeiro plantá-las, e ele morreu sem ver a plantação florescer. Isso é porque o fazendeiro tinha consciência errada. E os filhos dele nasceram em uma nova luz, em uma mudança de clima energético. E eles viram crescer, eles viram chegar, começaram a compreender, começaram a deixá-los crescer. Elas eram as sementes da paz. A parábola deveria ser clara, que às vezes a consciência fica no caminho. Vocês têm uma história que mostra isto de forma profunda e você talvez nem mesmo saiba. Nós ensinamos que a consciência é energia e a física é tão palpável que tem regras. Algum dia,
Haverá invenções em física multidimensional que abrirá a barreira da compreensão. As possibilidades são muito elevadas de que esta física, esses experimentos e descobertas virão daqui. E quando isto acontecer, vocês verão que a consciência, o que os seres humanos pensam coletivamente, pode ser medido. Muda as coisas, movimenta as coisas. Crença move as coisas. Eu quero levar você de volta por um momento para uma história que cada criança sabe. É uma história que é conhecida mundialmente sobre esta área e você pode não reconhecer realmente o que aconteceu. É o êxodo do Egito. Todos vocês conhecem a história. Moisés conversou com Deus e ele o fazia de forma regular. Moisés tinha suas frustrações também. Mas ele fez algo em comum. Ele se perguntava. Ele pegou toda uma civilização do Egito, os trouxe para a Terra Prometida. Depois de um tempo. E se você rastrear o caminho dele, não parece lógico. Pois ele trouxe os judeus várias vezes e virou para outra direção e retornou. Ele fez algo em 40 anos que poderia ter demorado 4 meses. Por quê? Não apenas isso. Havia algo aqui que vocês precisam saber. E vamos olhar para o poder e a física da consciência. E eu darei a você novamente, se você ainda não ouviu, você não pode pegar uma civilização com a consciência dos escravos e colocá-los na Terra Prometida. Precisa haver uma mudança, como aconteceu com o fazendeiro. Crença. Toda uma geração ou duas precisaram vir e ir antes de vocês conseguirem. Vocês sabiam disto? O Moisés era inteligente. Ele sabia disto. Ele obedeceu a Deus. Ele sabia que havia dissensão, argumentos, e até mesmo se ele não conseguisse, entre aqueles que costumavam ser escravos e tinham sido escravos por gerações, precisava ter nascido aqui, em uma nova energia, que não era o Egito. Este é o motivo. A consciência era importante e ele sabia disto. E há mais. A consciência tem mudado neste planeta em antecipação desta nova energia. Uma nova dispensação de compaixão começou. E aqueles que servirão melhor serão os judeus, e será difícil. A situação é mais do que difícil. É inalcançável, ou seja, não há solução que vocês possam ver. Mas há. E os jovens serão os primeiros a dizer a vocês. O que vocês farão quando eles começarem a se reunir de uma forma não autorizada? Quem punirá quem? Quando eles permanecerem de mãos dadas, cantando canções de paz para vocês. Adultos,
O que vocês farão com seus filhos quando eles não fizerem o que foi dito a eles com relação à situação? Isso acabou de começar, demorará um tempo. Há sabedoria surgindo. E há um precedente para ela. E se eu dissesse a vocês que vocês são os últimos a fazerem paz? Os últimos. E todos estão esperando por vocês. 70 anos atrás. A guerra era o fim de todas as guerras. Ela chegou a um fim. E os inimigos antigos foram conquistados. Eu gostaria de mostrar a vocês o que a consciência pode fazer. Com gerações, o que pode acontecer. Um precedente foi estabelecido. Talvez você não tenha observado isso claramente. O que os americanos pensam sobre os japoneses? O que aconteceu naquela guerra? Inacreditável. O número de vidas que foram perdidas, atrocidades em ambos os lados. E então, a bomba. O primeiro país a usar armas nucleares em outra civilização. Como os japoneses se sentem sobre os americanos? Eu quero dizer a vocês, eles são aliados. Eles estão tão conectados agora, através do comércio, que eles têm uma economia coletiva, assim como vai um, vai o outro. Quão próximos eles estão agora, depois de 2 gerações. Percebam, há um precedente de consciência. Em algum ponto no tempo, tudo o que aconteceu no passado foi limpo e não era nem próximo, nem tão importante quanto o futuro. E eles moveram-se adiante. Gerações precisavam passar antes que eles fossem capazes de ser melhores amigos, e hoje eles são. E eles são. Há muitos que revisitarão a guerra e dão uma olhada nela. Aqueles foram velhos tempos, com velha energia. E hoje eles olham uns para os outros, mão a mão, e dizem: você não está feliz de que isso terminou? 70 anos. Como vocês se sentem com relação aos países que fizeram parte do genocídio? Como vocês se sentem? Isso pode ser inapropriado. Eu estou perguntando a você uma pergunta espiritual prática. E a resposta é: as gerações de judeus deixaram de lado. E há pessoas aqui agora daqueles países, de mãos dadas. O ditador foi embora. Ele escravizou todos vocês e vocês também. E vocês surgiram das cinzas do ódio, da tristeza, da dor e de um horror que não tem como ser explicado. E permanecem de mãos dadas e estão aqui. É isso que vocês fizeram. É isso que o planeta fez. E você estava lá. Há mais. Há muito mais. Talvez você nunca tenha reunido essas coisas. Nos últimos 70 anos, foi o surgimento de uma nova civilização de energia. As coisas acontecem lentamente. Não é um experimento de uma lâmpada. Quando você tem uma dispensação, uma mudança, pode demorar gerações para chegar lá, para mudar e depois construir. Eu quero levar você para uma reunião.
no final da Segunda Guerra Mundial. Havia aqueles que disseram, se nós não fizermos isso agora, algo acontecerá. E isso que eles fariam seria tentar unificar todos os antigos inimigos da Europa. Dar a eles uma organização de comércio. Se nós pudermos comercializar com nossos inimigos, eles diziam, é menos provável que aconteça guerra. Olhem quem está envolvido. Olhem quem está envolvido. Todas as nações conquistadoras da terra. Todas elas. Aqueles com os maiores exércitos. Aqueles que até mesmo vieram até aqui. Com os maiores navios. Que têm sido responsáveis pela Primeira Guerra Mundial, e então fizeram novamente com as mesmas pessoas da Segunda Guerra Mundial. O comitê se reuniu e disse, se nós não trouxermos esse comércio agora, isso poderá acontecer novamente. E este foi um momento na história onde os seres humanos tiveram uma ideia, vamos reunir as coisas, ao invés de separá-las e afastá-las. Foi o início do que vocês chamam hoje a União Europeia. É controverso àqueles que dizem, bem, não vai durar. Poderá transformar-se, meus queridos, para algo mais, conforme eles se tornam mais sábios. Mas deixe-me dizer-lhes o que eles fizeram. Eles desarmaram a situação. Eles começaram a comercializar juntos, começaram a ver que era possível. Aqueles que queriam separar, aqueles que jogavam pedra nisso lentamente, se tornaram a minoria quando perceberam que não estava mais funcionando. E lentamente, muito lentamente, começou a funcionar. E então, as fronteiras caíram. Não era necessário mais um passaporte. Podia-se viajar entre terras que costumavam ser inimigas, com tanques. Os guardas que costumavam checar os seus papéis foram embora. E eles começaram a viajar entre eles mesmos. Todos os antigos inimigos da Europa, que tinham estado em guerra por anos de tempo. E então, contra todas as probabilidades, eles começaram a reunir a economia e criar a mesma moeda. Meus queridos, se você tivesse apresentado esse plano em 1945, eles teriam rido de você e dito, isto é tolice, é impossível, bobagem, você não sabe, não conhece a situação. E então, as Nações Unidas surgiram. E vocês retornaram. Eu acabei de dar a vocês o fato de que a civilização deste planeta está começando a se transformar e a mudar. A grande esperança, toda ao seu redor. Toda ao seu redor. Precedência significa que já aconteceu. Quando nunca aconteceu antes, vocês podem olhar para isso e ver. Vocês não estão sós. Será possível mudar atitudes? E a resposta é sim. E vocês o fazem com a consciência. Cryon, isso é simples demais. Você está aí na cadeira com um homem americano canalizando. Você não sabe da situação. Tudo bem ser franco, tudo bem ser prático e dizer estas coisas para vocês agora? Vocês tentaram o amor?
E a resposta é: você é tão inocente. As coisas não mudarão só porque você canta canções e apresenta amor. Vocês estão certos. O que acontece é que quando vocês começam a ter compaixão por aqueles por quem vocês nunca tiveram compaixão antes, a compreender a situação deles e ver o que é que mudaria eles para poder mudar vocês, o que é mais importante e quem se beneficia. Eu não darei a vocês uma solução sentado nessa cadeira. Vocês descobrirão. E será diferente do que o que você pensa. Uma coisa leva a outra. E a menos que você seja o fazendeiro no campo. E você cresce com a situação. E então, em seu coração você sabe que não há esperança, você sabe que nada pode acontecer e em seu coração você acha que é tolice. Se esse é você, querido fazendeiro, você não o verá. A consciência é acreditar. Se você acredita nestas coisas, que essas coisas têm uma chance, mesmo que você não saiba como, você começa a plantar as sementes da esperança. Estou falando para os judeus. Novamente eu digo, vocês são aqueles escolhidos para reunir essas coisas. A grande questão do mundo, grande parte do mundo está olhando para vocês agora. Como eles farão? Não haverá soluções de uma fonte externa. Eu já disse isso antes. Eles tentarão, mas eles não compreendem. Eles não nasceram aqui. E vocês sim. Vocês trabalharão com outros que nasceram aqui. E a solução, eventualmente, será pensada e tentada. Talvez até mesmo deixada de lado e tentada novamente. E virá de compaixão e amor ao invés de retribuição e ódio. E aquilo que fará a diferença será quando vocês começarem a ver que funciona. Guerra produz guerra, vocês sabem disso? Não há vencedor, jamais. Isto é o que vocês estão fazendo. Vocês deixam este lugar e se perguntam, o que tudo isso significa? Há uma mudança vindo. Há algo que nós chamaremos trunfos, que podem estar aqui, na forma de ideias e pessoas de ambos os lados do muro. E o que você quer? Para os filhos deles, eles querem o que vocês querem. Para o seu futuro, eles querem o que vocês querem. E haverá uma forma. Quando você deixar este lugar, haverá a tendência de ligar o noticiário. E quando você o fizer, não deixe seu coração mergulhar numa baixa novamente. Compreenda que é o início do fim dessa situação. Precisará ser feito dessa forma, aderido à consciência. A consciência, a mudança de consciência é lenta. Você deixará as sementes crescerem. Você as regará com sua esperança e seu amor. Independente do que você vê, independente do que está acontecendo, independente, apesar daqueles que não querem fazer isso desta forma, eles querem guerra, eles querem retribuição, frustração, compaixão. Eu quero que você olhe para os mestres que caminharam por esta terra e comece a imitá-los. Compaixão é a chave. E tudo veio daqui. Está em seu sangue.
É para isso que vocês foram escolhidos. A coisa mais difícil que o planeta jamais verá. Paz nesta região. A cor está vindo. De fato. Deus abençoe vocês nesta terra. Eu sou Cryon. E assim é.